Bom, vamos para a parte 13 então do nosso projeto, onde vamos criar as visões, que são as telas do nosso sistema, que vamos utilizar, para manipular o nosso objeto, categoria, e depois os controladores. Então, a princípio, eu vou criar uma visão que vai ser a visão de cadastro, onde é que eu vou fazer a manutenção do objeto lá. Então, eu vou dar aqui sobre o pacote com BR Visão, novo, form, eu vou criar um form já pelo modo visual aqui do NetBeans. Então, form JFrame. Vou dar um nome para ele de cadastro categoria. O NetBeans vai criar para mim. A minha categoria tem nome e ID. Então vou definir aqui o layout como layout de borda. Vou adicionar um panel só para deixar mais padrão. Vou adicionar um label. Vou alterar as propriedades dele text para código. Vou adicionar um outro label e vou alterar as propriedades dele para nome. Agora vou adicionar um campo de texto para o código, que é o JTestField1. E nas propriedades dele eu vou mudar aqui para vazio. Não vou deixar ele ser editável. E também não vou deixar que ele receba foco. Então eu desabilitei a opção Focusable e a opção Editable. Vou deixar um tamanho mais ou menos aqui de 89. Vou adicionar aí também. Vamos alterar a cor desse campo. Alterar a cor desse campo aqui para sinalizar que ele é o ID. Vou deixar a cor vermelha, laranjado. Beleza. Adicionar um campo de texto chamado, deixar maior aqui para o nome. Propriedades. Vou alterar aqui para vazio também. Ajustar o tamanho aqui. Vou adicionar um botão salvar para fazer a persistência do objeto no banco. Alterar aqui a descrição desse aqui para salvar. Vou colocar um botão excluir, que eu vou utilizar essa tela para excluir também. Propriedades, excluir. E um botão cancelar, que na verdade só vai fechar a tela e voltar. Propriedades, fechar, cancelar, para ficar melhor. Bom, configurado visualmente a nossa tela, vamos ter que adicionar aqui agora os eventos. Clicando com o botão direito em cima do botão cancelar, em eventos, Action Performed, ele vai abrir aqui para a gente o código onde nós podemos escrever o que vai fazer. Então, quando eu cancelar, eu quero esconder o meu formulário. Então, eu vou dar um set visible false. Isso aqui ele vai fazer o formulário se fechar. Voltando para a tela visual, temos mais dois métodos, salvar e excluir. Antes disso,
vamos simular aqui como que vai ser o funcionamento aqui no diagrama. Vamos imaginar que o nosso formulário seja uma classe que eu criei lá, que é cadastro categoria. É um formulário. Por padrão lá ele tem alguns atributos que a gente criou, que são os IDs, tal, mas eu não vou especificar. Para esse, como eu vou estar gerenciando uma categoria ali dentro, eu vou ter que ter um atributo onde que eu vou guardar essa categoria. Então eu vou criar um atributo categoria e vou criar também um atributo para controle, que vai ser, vou dar o nome de editando. Só para vocês entenderem, que como se fosse uma classe, cadastro categoria, na verdade ele é uma classe, o formulário, e lá dentro vai ter dois atributos, categoria e editando, que é para controle. Esse editando, para saber se eu estou editando ou se eu estou inserindo na hora de salvar. Então eu vou alterar também, eu vou adicionar aqui algumas operações que a gente vai precisar ter dentro do cadastro de categoria, que vai ser o remover, também salvar. Só dois métodos que a gente tem que criar lá, remover e salvar. Então a gente teria que criar essa estrutura aqui dentro daquela nossa visão. Voltando então para cá, dentro da visão, dentro do código fonte, eu vou criar os atributos que eu defini lá no diagrama. Então vou criar um private categoria, modelo, categoria. E um private boolean, que vai ser se é verdadeiro ou falso, editando, para mim saber se eu estou editando um registro ou não. Isso vai influenciar na hora de salvar lá apenas. Vou criar os getters e setters para esse método, dando alt em setter, getters e setters, marcando o categoria e o editando e dando um gerar. Também vou criar agora os dois métodos que eu defini lá, que são remover e salvar. Ups, janela errada. Voltando aqui então, public void, porque não vai retornar nada, remover, public void salvar. Dentro do remover eu vou fazer todo o procedimento para remover uma categoria, e dentro do salvar eu vou verificar se eu estou inserindo ou se eu estou editando. Aí eu vou, de acordo com o parâmetro, eu vou salvar, dar um merge dentro do Hibernate para ele atualizar o registro no banco, ou um save para poder salvar um novo registro e incluir. Então vamos verificar aquele atributo que nós colocamos aqui, ó, boolean editando. Eu vou dar um this ponto, aliás, se não. Então se eu estiver editando, eu vou fazer o procedimento para editar, aliás, atualizar. Se não, inserir. Ó, coloquei no local errado. Estou fazendo isso errado. Está dentro do método remover, mas na verdade não é. É dentro do salvar.
para o remover, eu apenas vou remover vou criar aqui o procedimento para remover do banco. Como então que a gente faz isso? Para o remover, eu preciso abrir uma conexão, digamos assim, com o banco, abrir uma transação, para no caso de uma tentativa que deu uma falha, eu poder cancelar a transação e fechar a conexão novamente. Então vamos ter que ter um try catch para fazer o tratamento de exceção e utilizar o session, que é aquele arquivo, utilizando aquele arquivo que nós criamos no começo, que é o hibernateUtil.java. Vamos montar essa estrutura então agora aqui no projeto. Então vou declarar um atributo do tipo sessionFactory do org.hibernate sf, eu vou dar o nome para ele, que vai receber a minha classe Adriano hibernate.util.getSessionFactory. Ele vai pegar o meu SessionFactory e vai trazer para cá. Aí, pegando esse SessionFactory, eu vou abrir uma sessão. Tem um método dentro do SessionFactory.openSession. Esse método, se a gente passar o mouse aqui, segurar o Ctrl e passar o mouse em cima, a gente vai ver que esse método ele retorna, ele está lá, public abstract org.hibernate classic sessions. Então ele vai retornar um objeto do tipo org hibernate classic session. Para isso, então, a gente tem que atribuir um valor aqui, designar o valor de retorno da variável. Então, ele designou para mim ali, session, open session. Eu vou mudar isso aqui para não ficar muito grande, para S apenas. Open session. Então, quando eu fizer isso, ele vai trazer para mim uma sessão aqui que vai ser esse S. Agora, com a sessão, eu tenho que criar uma transação dentro dessa sessão. Então, vou definir aqui transaction hibernate.org. Vou dar o nome dela de tx, que vai receber o s.beginTransaction para dar início na transação. Então, eu estou iniciando uma transação. A partir daí eu já posso fazer a minha operação, que ela vai estar sendo controlada por essa sessão. Então, para fazer a operação de remover, eu vou dar um try. Caso dê algum erro, ele vai berrar ali e a gente consegue tratar. Então, eu vou pegar a sessão e dentro da sessão vai ter um comando delete object. O que eu vou estar deletando? Eu vou estar deletando o meu objeto categoria, que é o thisCategoria. Se eu conseguir deletar, eu vou dar um commit na transação, tx.commit, ele vai salvar no banco e acabou, atualizou, tá lá. Caso dê algum erro aqui, o cat vai pegar, eu vou dar uma mensagem para o usuário, joptionpane.show mensagem dialog. Vou dar aqui o e.getMessages. Não vou tratar nada aqui de mensagem não, só vou exibir a mensagem padrão que vem. E depois disso eu vou dar um tx.rollback para desfazer as alterações que nós estávamos tentando fazer, que seria remover o registro. No final de tudo isso, eu vou fechar a sessão. Então s.close e acabou. Então está removido, está feito o método para remover. Para o salvar e para o editar, praticamente a mesma coisa, mudando algumas coisas. Então eu vou copiar essa primeira parte aqui até a abertura da sessão e vou colocar aqui, porque
tanto para salvar quanto para inserir, eu vou ter que abrir uma sessão, então eu vou estar utilizando ela aqui. Aí o que vai ser diferente entre os dois vai ser só o método que ele vai estar utilizando. Então eu vou copiar essa parte aqui, no caso para mim atualizar e para mim inserir. Para atualizar, aqui vai ser, eu vou chamar um método merge dentro da seção, passando como parâmetro o objeto categoria. Ele vai fazer o update no banco. Daí na mesma coisa aqui no remover, está dentro do try, se der algum erro ele vai exibir a mensagem e vai dar um rollback na transação. Para o método, aí no caso se não estiver editando é porque está inserindo, então se eu estiver inserindo, eu vou dar um save, que ele vai, como se eu estivesse dando um insert dentro do banco, passando como parâmetro o categoria, comitando a transação, exibindo erros, e no final aqui eu tenho que fechar a sessão, então eu vou dar um s.close, como eu fiz anteriormente também. Está feito então os nossos dois métodos, remover e salvar. Então essa visão já está pronta para entrar em ação, para operar. Portanto, nós temos que criar outras visões, que é a visão de consulta, a tela onde nós vamos listar os registros. Vamos fazer isso na próxima videoaula.